Joyce. Eu vou dar a palestra do dia de hoje. Agradeço a presença de todos, né, que vieram aqui, aqueles que estão vindo pela primeira vez também. O Evangelho de Marcos. Dirigindo-se aos outros discípulos, viram uma numerosa turba ao redor deles, e escribas debatiam com eles. Vendo imediatamente, toda a turba ficou pasma e, correndo para eles, saudavam. Perguntou-lhes: que debateis entre vós? Alguém da turba lhe respondeu: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que tem um espírito mudo. E onde quer que o subjugue, convulsiona, ele espuma, rilha os dentes e definha-se. Disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não foram capazes. Em resposta, diz a eles: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o para mim. E o trouxeram para ele. Ao vê-lo, o espírito imediatamente o atormentou. Caindo sobre a terra, rolava, esfumando. Perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso lhe acontece? Disse-lhe: desde a infância. Muitas vezes o lançou tanto no fogo quanto na água para o destruir. Mas se podes algo, socorre-nos, compadecendo-te de nós. Disse-lhe Jesus: se o podes, todas as coisas são possíveis aos que crê. Imediatamente gritando, o pai da criança disse: eu creio, socorre-me a falta de fé. E Jesus, vendo que a turba se aglomerava, repreendeu o espírito impuro, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não mais entres nele. Gritando e contorcendo-se, muito saiu, e a criança se tornou como morto, a ponto de muitos dizerem que morreu. Mas Jesus, agarrando sua mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos o interrogavam em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Disse-lhes: este gênero de espírito de nenhum modo pode sair, senão com oração. O tema da nossa palestra hoje é papel do médium nas comunicações espíritas. Então, até escolher essa leitura do Evangelho, vocês puderam perceber, o que Jesus fala de muito importante é a questão da fé e da oração. E isso, para nós médiuns, também é muito importante. Principalmente, tanto os médiuns de incorporação, quanto os médiuns de doutrinação, nós temos que aprender a trabalhar exatamente dentro de nós a nossa fé e a nossa oração. Porque nós só vamos poder realizar o nosso trabalho espírita se nós tivermos isso dentro de nós. Muitas vezes as pessoas, quando falam em mediunidade, a gente tem na nossa mente, né, aquela ideia de que eu vou incorporar, eu vou ver espírito, eu vou ter uma vidência. Não que existem alguns médicos de fato que têm essa vidência, né? Mas a gente tem que entender que o nosso papel, que a mediunidade, ela vem para nós com o único propósito da prática da caridade para auxiliar na nossa evolução espiritual. Então, a gente tem que entender que essa mediunidade é mais uma ferramenta, e uma ferramenta importante que Deus nos deu para que nós possamos exatamente realizar o trabalho de caridade. E aí entra o nosso papel enquanto médios, que é de tratar a mediunidade como uma coisa muito séria. Por quê? Você ali está trabalhando com espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Você está ali auxiliando o próximo. E dependendo da forma como você interpreta ou passa a mensagem para aquele que vem te procurar, você pode utilizar a mediunidade de forma errada. No livro dos médiuns, existe uma pergunta que o Allan Kardec faz. Quem não sabe, o livro dos médiuns é um livro em que o Allan Kardec ele fala muito sobre a mediunidade, sobre todos os aspectos da mediunidade, e os espíritos respondem para o Allan Kardec diversos questionamentos que ele tem. Então, uma das perguntas que é feita lá pelo Allan Kardec é o seguinte: como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou de um espírito estranho? Esse é o tipo de pergunta, o tipo de inquietação que os médiuns mais possuem, principalmente médiuns de incorporação. Quando a gente começa a desenvolver, e eu tiro isso por mim,
a nossa maior dificuldade é exatamente essa. Como que eu vou passar a mensagem e eu vou saber distinguir o que é meu e o que é do Espírito? Como eu vou fazer essa interpretação? E os Espíritos também, eles respondem da seguinte forma. É claro que eles têm uma resposta mais elaborada, mas eu peguei o início da resposta deles. Os Espíritos respondem dessa forma para Allan Kardec. Pela natureza das comunicações. O que os Espíritos quiseram dizer isso quando eles respondem para o Allan Kardec? Porque o Allan Kardec pergunta, como saber se a mensagem que está sendo passada é do médium ou do espírito que o médium está incorporando? E aí vem, pela natureza das comunicações. O que quer dizer isso? Quer dizer exatamente que, quando a gente passa a mensagem para o paciente, para quem vem nos procurar, quando estamos incorporados, para a gente saber distinguir o que é nosso do que é da espiritualidade, a gente tem que entender o seguinte. Primeiro ponto, a espiritualidade, de momento nenhum, ela vai dizer para você, faça aquilo, você tem que fazer tal coisa. Às vezes, né, vem paciente que pergunta, eu tenho que ir para o lado A ou para o lado B? E o paciente espera que o mentor responda, não, você vai para o lado A porque é isso que vai ser bom para você. Ou, não, não vai no lado B porque não vai ser bom. Espiritualidade nunca vai falar isso. O seu mentor, ele nunca vai estar falando isso. Simplesmente, gente, por quê? Os mentores, os nossos guias espirituais, eles não podem interferir no seu livre-arbítrio. Então, às vezes, você entende assim, nossa, eu estou incorporando, ou eu estou tentando entender o que eu tenho que fazer, ou eu vou passar a mensagem. Nunca o seu mentor ele vai dizer que você tem que fazer tal ou tal coisa. Mas ele vai te aconselhar a ouvir o seu coração e ele vai te intuir. Então, não é que ele vai falar para você, faça isso, não faça aquilo. Mas, a partir do momento em que você consegue perceber a vibração do seu mentor, você vai saber a direção certa a ser tomada. E a gente só consegue entender a intuição que os nossos mentores querem para conosco através do nosso fortalecimento vibracional. Como assim? Os nossos mentores, eles estão num padrão vibracional positivo. Então, nós temos que estar naquele mesmo padrão para poder entender aquilo que eles querem nos passar. A gente não tem que estar em contato com o nosso mentor só aqui no templo, não. A gente tem que estar em casa, no local de trabalho. A gente tem que entender que os nossos mentores, eles são como se fossem realmente nossos amigos. Eles estão aqui para nos auxiliar na nossa encarnação, para que nós não possamos cometer os erros que cometemos em vidas passadas. Então, muitas vezes, quando começamos a desenvolver a mediunidade, a gente ainda tem aquela noção de que só vamos encontrar os nossos mentores aqui, que só podemos ter contato com eles aqui. E não é assim que acontece. A gente tem que estar a todo momento buscando a sintonia com os nossos mentores. Pois dessa forma, gente, nós conseguimos ultrapassar e vencer tudo aquilo de negativo que nós temos no nosso dia a dia. E nós sabemos que somos bombardeados todos os dias com negatividade. Todos os dias sempre vai ter alguma coisa que vai nos tirar do nosso eixo. E nós temos que tomar cuidado exatamente com isso. Quando a gente começa a desenvolver a mediunidade, esse tipo de percepção ela aumenta. Quando, por exemplo, antes de você entrar no templo, antes de você começar a desenvolver a mediunidade, você tinha sentimentos inferiores e isso fazia parte do seu cotidiano, por vezes, raiva, angústia, né, esses tipos de sentimento, falta de paciência, que são sentimentos inferiores. Quando passamos a desenvolver a mediunidade, parece que esses sentimentos eles se ampliam. Mas é porque nós estamos aprendendo a trabalhar com eles. Nós estamos aprendendo a reconhecer esse tipo de sentimento. E estamos aprendendo a combater esse tipo de sentimento. É um exercício diário. Mas se a gente passa a praticar isso todos os dias, todos os momentos que nós sentimos que o nosso padrão vibracional ele começa a baixar, nós conseguimos trabalhar isso dentro da gente e a gente consegue evitar que essa negatividade nos atinja de forma completa. E isso é importante porque quando você está desenvolvendo também, e quando você começa a trabalhar aqui no templo, por exemplo, você vem aqui para trabalhar, você tem que estar com o seu padrão vibracional elevado, porque você vai estar trabalhando com seus mentores.
Então, supondo, você passou a semana inteira carregado, passou a semana inteira sem fazer orações, passou a semana inteira chateado, sem tentar ter contato com seus mentores, e chega aqui para trabalhar, por vezes você não consegue. E aí você não consegue, você se sente pesado, você não consegue intuir o seu mentor, porque você não trabalhou isso na semana. Você espera para trabalhar isso só aqui no templo. E não pode ser dessa forma. A gente tem que estar o tempo todo trabalhando, o tempo todo vigiando essa negatividade que nós temos. Na pergunta 7, do mesmo capítulo, nós temos assim: o espírito encarnado no médium exerce uma influência sobre as comunicações que deve transmitir e que provém de espíritos estranhos? Pergunta interessante. Então, eu sou um espírito, né? Eu tenho aqui o meu corpo físico e eu tenho a incorporação com os meus mentores. Então, a pergunta que foi feita é o seguinte: eu, Joyce, ao estar trabalhando aqui e ao estar intuindo o que os meus mentores falam, eu interfiro naquela mensagem que eu vou passar? É perigoso que eu interfira? E aí a resposta dos espíritos foi sim, né? Isso acontece. Mas como saber diferenciar? É o que eu acabei de falar. A gente sabe diferenciar uma mensagem que é nossa, uma interpretação que é nossa, através da natureza. Porque a espiritualidade ela é simples. Quando você está incorporado, você vai ver que as mensagens, quando elas chegam, elas são muito objetivas. A espiritualidade não vai ficar floreando muitas respostas, ela não vai ficar, como eu vou dizer, a incorporação, quando ela acontece, ela não vai acontecer assim, de forma barulhenta, para que as pessoas se assustem, nem nada disso. Então, a espiritualidade, quando você está incorporado com seus mentores ali para um trabalho, você vai ver que a incorporação ela é calma, ela é leve. Porque os seus mentores eles vão estar ali para auxiliar e não para florear, eles estão ali para trabalhar. Então, você vai ver muitas vezes que saber diferenciar o que é seu do que é do mentor é através disso. É através da simplicidade das mensagens. E muitas vezes a gente se deixa envolver por espíritos inferiores, achando que estamos recebendo a mensagem de mentores. Isso acontece exatamente pela questão do nosso padrão vibratório. Que isso que é tão importante, a todo momento a gente está trabalhando isso dentro da gente. A gente está evitando energias negativas. Então, a todo momento, se eu não estou bem enquanto médium, eu venho trabalhar na casa para eu poder melhorar isso que está dentro de mim. Então, eu cheguei aqui chateado, eu cheguei aqui carregado, e às vezes eu vou trabalhar ali na mesa de assistência, eu não consigo trabalhar direito, eu não consigo ali intuir o meu mentor. Quer dizer que por causa disso eu não vou trabalhar? Muito pelo contrário. Por causa disso é que a gente tem que trabalhar, exatamente para... Como se diz assim, para a gente descarregar toda essa negatividade que nós temos. Então, por exemplo, supondo que você chegou aqui na casa, no templo, e você não está se sentindo bem, você está chateado, você está desanimado, tem até, às vezes, preguiça, esse tipo de coisa, porque a gente sai lá fora com todas essas percepções, né, carregamos isso ao longo da semana, e quando a gente chega aqui, a gente chega carregado dessas impressões. E aí, o que nós vamos ver? Ao chegar aqui, nós temos que procurar uma forma de acabar com isso dentro da gente, ou de pelo menos diminuir. Então, supondo, eu não estou bem para trabalhar na mesa de assistência, eu preciso fazer eu não estou bem para passar a mensagem, eu não estou conseguindo incorporar. Isso acontece com todo mundo. Então, o que você faz? Você chama alguém daqui para poder te ajudar a manipular esse tipo de energia, para poder te ajudar a se sentir melhor. Todos que estamos aqui temos que entender que somos uma grande família e estamos para auxiliar os nossos irmãos. E os irmãos da casa também. Às vezes você chega aqui, você sente que eu não vou chamar tal pessoa para trabalhar porque eu não estou legal, isso não vai resolver e tal. Muito pelo contrário, aí mesmo que você tem que chamar para trabalhar. E vocês vão ver que a partir do momento que a gente passa a ter essa percepção, que a gente passa a vigiar
esses pensamentos, esses sentimentos dentro da gente e evitar, por exemplo, se eu sair lá fora e lá em casa aconteceu alguma coisa que me deixou chateado, eu briguei com meu irmão, e eu estou com raiva, eu estou chateado, e eu estou carregado disso aí, eu acho que é injusto comigo, o meu irmão ter brigado comigo e tal. Vamos pensar o seguinte, se você não sabe se aquela relação conflituosa que você teve ali com seu irmão, com a sua mãe, com o seu marido, o que quer que seja, você não sabe de onde que vem aquilo ali. Às vezes, em outras encarnações, você fez mal para esses entes queridos e vocês estão aqui numa missão de resgate. E aí a gente tem que ter a percepção seguinte, que a gente tem que aprender a controlar as nossas palavras e os nossos pensamentos para com o outro. De que forma? Você está lá na sua casa, aí você começa a discutir com a pessoa e você começa a falar coisas que são difíceis, né? Coisas que são negativas para a pessoa. Olha a carga de negatividade que você está direcionando para a pessoa. E aquela palavra que você disse, você pode se arrepender depois de ter dito ela, mas aquela palavra ali a pessoa não vai esquecer. Então, olha só como que a gente tem que estar tomando cuidado com aquilo que a gente fala e também com aquilo que a gente vai sentindo. Como que a gente tem que trabalhar dentro da gente esses sentimentos inferiores. Aí, quando você chega aqui no templo, você está chateado com isso, né? Mas aí você se arrependeu. O que você pode fazer? Você vai fazer uma oração para aquela pessoa pela qual você brigou. Você vai tentar buscar uma forma de melhorar essa relação, porque a gente está aqui para isso, gente. O orgulho não vale de nada. É muito melhor você perdoar do que você pedir perdão. Pensem comigo, se você ofende a pessoa, a dificuldade que vai ser de você conseguir o perdão daquela pessoa é muito grande. E se aquela pessoa desencarna com raiva de você? Aquela pessoa vai desencarnar com raiva de você e aí ela vai procurar formas de estar sempre assim com você, de te atrapalhar, porque ela desencarnou ali com raiva. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, com o que a gente sente. Não é que a gente não deve sentir, não. Afinal, todos somos seres humanos aqui, né? Mas a gente tem que... Eu senti aquele sentimento negativo, eu tenho que repreender ele dentro de mim. Eu tenho que buscar uma forma de trabalhar ele dentro de mim, até diminuir ou acabar com esse tipo de coisa. É muito mais fácil a gente contornar as dificuldades, a raiva, né, do que você bater de frente com ela. E aí a gente entra numa outra questão importante também falado no livro dos médiuns, que é sobre a influência moral do médium. O que seria essa influência moral? Ou seja, a moralidade, as atitudes, o caráter daquele médium que está passando a mensagem, que está trabalhando aqui. Isso a gente observa também. Então, tem uma pergunta nesse capítulo que fala o seguinte: o desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do médium? E assim, a resposta dos espíritos é muito interessante. Resumidamente, os espíritos respondem dessa forma: Deus deu a todos a capacidade mediúnica, cabendo a nós sabermos usá-la. Todo mundo é médio, isso aí todos sabemos. Todos temos graus de mediunidade aqui, todos temos características de mediunidade. Deus deu isso aí para todo mundo. Ah, Joyce, mas até para aquela pessoa ali que bebe, fuma, faz coisa errada, briga, xinga. Sim, aquele lá também tem mediunidade. Mas o que vai mudar entre aquela pessoa que tem essa mediunidade, mas que não tem uma moral elevada, para aquela pessoa que tem a mediunidade e busca melhorar a sua moral? É exatamente o tipo de espíritos que ela vai atrair para si. Aquela pessoa que briga, que não está nem aí, que busca causar o mal para o próximo, vai atrair para si só aqueles espíritos inferiores que também querem isso. E aí o que a gente vai ter? Esses espíritos inferiores, eles vão ficar a todo momento influenciando aquela pessoa a fazer coisa errada. E aí quando a pessoa desencarna, ela vai precisar ir de várias encarnações para poder estar melhorando, se lapidando.
Aquela pessoa que tem a mediunidade, usa a mediunidade para o bem, para praticar a caridade, para praticar o amor ao próximo, para trabalhar, ela está conseguindo dessa forma o bônus espiritual, ela está conseguindo ali dessa forma, através desses trabalhos mediúnicos, através da caridade para com o próximo, a sua evolução moral. Então, quando os espíritos respondem dessa forma, Deus deu para todos, olha como que Deus é justo, todo mundo tem a mesma capacidade de conseguir a sua evolução espiritual. Todos nós temos essa capacidade. Mas o que muda? O que nos diferencia uns dos outros? É como que nós usamos essa capacidade mediúnica. É como que nós percebemos como é necessária a nossa evolução moral. Então, que tenhamos sempre isso em mente, que a mediunidade, Deus nos deu ela enquanto ferramenta para que a gente possa ajudar o próximo e para que nós possamos ter a nossa evolução moral. Nós estamos aqui para isso. E aí vem essa pergunta interessantíssima também, que é a seguinte, a pergunta 11. Quais são as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue pura de toda alteração? Ou seja, o que é necessário para que eu consiga ter a percepção, para que eu consiga ter a intuição dos espíritos superiores e que eu não me contamine com as mensagens de espíritos inferiores, ou melhor, que eu perceba quando é um espírito superior e quando é um espírito inferior. E aí a resposta é o seguinte: querer o bem, enxotar o egoísmo e o orgulho. Muitas vezes nós médios, nós somos influenciados principalmente pelo egoísmo, às vezes de não querer ajudar o próximo, né? Porque o egoísmo também é isso. É quando você, por exemplo, vem para cá, em vez de ajudar aqueles que estão precisando, você só se preocupa com você. Ah, não, eu preciso fazer um trabalho para mim porque minha família está assim, porque minha casa está desse jeito, porque eu estou assim. Não que você não possa fazer, não é isso, né, gente? Muito pelo contrário. Você pode fazer sim. Mas você tem que ter em mente também que você tem uma leva de espíritos ali esperando para ser atendido, que precisa de você. Então, você tem que entender que tem que fazer os dois. Então, o egoísmo seria isso. Ou seja, nós temos que acabar com isso. E a questão aqui que ele fala da vaidade, ou melhor, do orgulho, né? Que é você falar, não, eu vou trabalhar, às vezes chega um paciente e fala, nossa, você me passou uma mensagem excelente e tal. Aí você fica, não, realmente, eu acho isso e tal. Você não reconhece o trabalho que o seu mentor teve ali com você. Olha a sua vaidade, olha o seu orgulho. Porque você é um mero instrumento da espiritualidade. A espiritualidade utiliza de você para poder fazer o trabalho de caridade, o trabalho ali de amor ao próximo. Você é um instrumento. Então, você não pode deixar que essa vaidade, que esse orgulho tome conta de você. Às vezes, essa presunção, né, de você achar, não, realmente, eu estou incorporando muito bem, o meu mentor é o melhor, eu não vou atender, não, eu não vou atender tal dia, eu não quero atender agora, não. Então, assim, a gente tem que saber perceber. Não que você tenha que vir achando que sempre tem que estar trabalhando, mesmo quando você não estiver bem. O que eu quero dizer é o seguinte, que a gente tem que aprender a controlar isso aqui. E eles falam o seguinte, que o principal aqui é querer o bem e ter em mente que você está ali praticando a caridade e o amor ao próximo, que seu trabalho ali é importante. Então, eu listei algumas questões aqui, que é para quem está desenvolvendo e tem dúvidas, né, que é interessante, que é o seguinte: como melhorar a minha mediunidade? Ou seja, como melhorar essa percepção que eu vou ter da mediunidade? Eu listei isso aqui, já é uma coisa para a gente poder perceber o que a gente tem que fazer. Primeiro, a gente tem que estar bem. Você não tem como você vir trabalhar se você não estiver bem. Mas então, como que eu vou estar bem? Aí entra o segundo ponto. Fortalecer a nossa fé através da oração. Gente, é importante demais que a gente tenha oração em todos os momentos da nossa vida, principalmente aqueles momentos mais que a gente estiver mais triste, né, mais assim difícil. Então, essa oração não é aquela oração repetitiva, é uma oração de conversa, é uma oração, às vezes, de meditação, é uma oração, às vezes, que você vai parar e tirar um tempo para sentir ali as energias, para sentir a vibração do seu mentor. E isso fortalece a nossa fé.
Quando a gente faz isso, a gente acaba ficando bem, porque você só está ali sentindo as energias boas. Buscar fazer a caridade, porque é o que nós estamos aqui para fazer, estamos aqui para ajudar o próximo, né? Então, o essencial aqui é praticar a caridade. Não perder o nosso padrão vibratório, conforme já foi dito, né? Não deixar que as coisas terrenas tirem o nosso eixo. Não deixar que aquela brigazinha dentro de casa se transforme numa coisa maior do que é. Então, não perder o nosso padrão vibratório. Estar sempre, a todo momento, sintonizando as energias positivas. Vigiar os pensamentos, os sentimentos e a atitude. Porque quando você sente, você vai estar pensando ali. E, às vezes, se você está com raiva de alguém, você está pensando que você está com raiva da pessoa, você vai sentir isso, você está direcionando para aquela pessoa toda uma negatividade. E aí, às vezes, você tem uma expressão que é usada, né? Ah, eu estourei. E aí você fala coisas que não devia, magoa quem você não devia. Então, a todo momento, a gente tem que ponderar. Será que isso que eu falar vai fazer bem para a pessoa? Será que isso que eu falar não vai magoar a pessoa? Vigiar é isso. E os sentimentos e os pensamentos também. Porque quando a gente pensa mal, a gente pensa... direciona para a pessoa, né? Direciona. E mesmo a gente fica carregado ali dessas energias inferiores. E eu coloquei um ponto aqui também importante, que é a questão de estudar. Além da oração, além de praticar a caridade, além da fé, a gente tem que estar estudando. É ler um livro, seja um livro de romance, seja um livro de estudo, como é o livro dos médiuns, ouvir uma palestra, ouvir um áudio. Então, a todo momento, a gente tem que estar estudando, para a gente poder perceber e aprender mais sobre a espiritualidade. Então, que fique para nós exatamente esses pensamentos, que a partir de hoje nós possamos mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos inferiores e busquemos sempre estarmos cada vez mais próximos dos nossos mentores, da espiritualidade e de Deus, fortalecendo a cada dia a nossa fé.